Já estamos aqui na nossa bancada com Colbert Martins Filho, ex-prefeito de Feira de Santana, presidente estadual do DC, do Democracia Cristã. E eu já vou desejando boa tarde fazendo a pergunta que eu fiz algumas vezes aqui na bancada. Colbert Martins Filho voltaria ao UFS assim que terminasse o mandato na prefeitura? Voltaria a lecionar? Ia viver das políticas públicas, sairia da política partidária? Em que momento o senhor mudou de ideia ou essa afirmação não procede? Eu voltei para a UFS logo em seguida, né? Voltei a dar aulas como faço, como fiz e permaneço fazendo também. Essa discussão agora com relação à política é outro momento, com outras perspectivas. Nenhuma das situações, essa situação mudou. O que houve foi uma opção agora também de abrir uma perspectiva. Se isso for possível, vai acontecer. Mas, de qualquer forma, eu estou cedido atualmente à Prefeitura de Salvador, tanto a UFS quanto a Secretaria de Saúde do Estado, que eu sou funcionário das duas, me cederam e, nesse momento, eu estou por aqui. Mas que eu voltei para a UFS. Voltou. E estou até com uma pesquisa aí para andar. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre o trabalho que eu estou fazendo nessa área. Agora, muito chamou a atenção da gente quando houve o anúncio de uma entrevista sua ao nosso colega Adilto Coutinho do Acordo da Cidade de Feira de Santana. Mandou um abraço para você. Mandou um abraço, retribuo o abraço. Sempre quando eu passo por ali, eu sintonizo para poder acompanhar, além de ler o site dele também, sempre para se informar de feira. Mas justamente havia essa dúvida, se Colbert seria, nessa próxima eleição, candidato mais uma vez. O ex-prefeito sai do MDB, entra agora para assumir o DC, que é um partido que orbita ali o núcleo de ACM Neto, e já demonstrou na sua primeira entrevista uma inclinação, uma possibilidade de sair candidato a deputado federal. Primeiro, como ficou a situação com o MDB? Saiu magoado, saiu rachado, porque por várias vezes a gente ouviu declarações de Lúcio Vieira Lima dizendo assim, porta da rua é serventia da casa, principalmente quando houve a migração de volta do MDB para a base do governo do Estado, a base petista, e se há alguma rusga ainda com o MDB. E segundo, de fato, está na sua meta, está na sua trajetória buscar um novo mandato de deputado federal. Não há rusga, eu já estive no MDB, uma vez saí em decorrência de uma discussão na época, quando o MDB quis pensar apoiar Eduardo Magalhães, eu não concordei, saí, voltei ao MDB e agora saio novamente em circunstâncias nas quais o MDB foi retirado. Na eleição passada nós tínhamos uma bancada com 5 vereadores do MDB. Agora o MDB foi retirado e não tem uma representação política em Feira de Santana. Então, eu acho que é passado, muda-se a página e agora a gente avança. Tive com a ACM Neto, também tive com o próprio prefeito Bruno, e é importante que a gente defina essa questão do ponto de vista plural, do ponto de vista de grupo. Não é uma questão apenas de um desejo ou de uma vontade. Mas, se isso for possível e se essas condições forem adequadas, eu acho que o meu nome continuaria disponível para uma participação nessas eleições. Eu acredito que posso ainda contribuir. Nessa bancada aqui, entrevista para nós, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, fez algumas análises sobre a derrota, recentemente, sobre a derrota no último pleito para o governo do Estado, e ele atribuiu a um dos fatores a ideia de ter uma coalizão, muitos partidos no leque. E disse assim, terei no máximo 5, entre 5 e 6. A sua ida para o DC, assumir o DC, a gente já pode considerar uma das estratégias de Neto já mirando 2026? Eu acredito que estratégia política você define na decorrência das circunstâncias. E a perspectiva, quando se tende a avaliar o passado, a gente às vezes comete erros ou, de qualquer forma, comete uma volta ao passado, às vezes não é o mais adequado. Corrigiu o que foi não adequado e agora ver que passo é que vai ser dado. Essa pode ser uma dessas alternativas também, mas, de qualquer forma, terá que ser e deverá ser considerada nas circunstâncias que eu entendo, Vitor. Acho que o que vem por aí é uma eleição polarizada, com a influência que já teve na eleição passada da polarização do que aconteceu. Foi uma eleição com um guincho fortíssimo de Lula no final. Imagino que isso possa tentar acontecer novamente, somente que numa circunstância diversa. Portanto, eu fico muito ao par do que possa vir a acontecer e as mudanças das estratégias ou táticas que são adequadas, nós estaremos prontos para poder adequar, para não repetirmos problemas que já aconteceram. Você que está acompanhando o nosso Boa Tarde Bahia, estamos batendo um papo aqui com o ex-prefeito de Feira de Santana, agora novo presidente estadual do DC, Colbert Martins.
Colbert, a gente percebeu na disputa da sucessão da Prefeitura de Feira de Santana que foi uma eleição extremamente acirrada. Creio eu que para Zé Ronaldo foi a eleição da vida dele, da forma como eu enxerguei e pude perceber nas minhas andanças em feira, a forma aguerrida que ele estava em mais uma concorrência contra Zé Neto, candidato do PT. Mas o que a gente acabou comentando bastante aqui nas colunas Esse é o Ponto, na Rádio Band News, era que parecia que ninguém queria ter a pecha de que era o candidato do prefeito Colbert Martins. Zé Ronaldo dizia que não tinha indicado, que não tinha influência na sua gestão, mas eu fui testemunha na eleição de 2020, que eu pude acompanhar aquele segundo turno morando em Feira, naquelas 2 semanas que antecederam o segundo turno, que Zé Ronaldo se dedicou de corpo e alma e coração para a sua eleição a prefeito de Feira de Santana. De fato, como é que está a sua relação hoje com Zé Ronaldo? Como é que ele enxerga essa sua possibilidade de ser candidato mais uma vez a deputado federal? Se ele vai chancelar o grupo político dele para lhe apoiar em Feira de Santana, como é que está essa relação? O grupo político é nosso, né? E eu entendo que e a minha participação nessa eleição se deu juntamente com a Semineto, com Pablo, né, que foi o grande passo que nós pudemos ter dado, e foi dado lá atrás, muito antes, que Pablo pudesse compor essa chapa. Se não tivéssemos isso, certamente nós teríamos o segundo turno. E o segundo turno, como aconteceu, podia repetir, por exemplo, Camaçari. E certamente nossa situação podia não ser exatamente a mesma. E eu entendo que, do ponto de vista político, a minha atuação na campanha, embora possa ter havido esse tipo de situação tática que você coloca, mas foi fundamental no enfrentamento ao governo do Estado. O governo do Estado, basicamente, o governador se mudou lá para a feira. E nós enfrentamos isso de forma direta durante todo esse período da campanha. Você veja a diferença de 1.170 votos, se eu não me engano, 1.072 votos, se tivesse o candidato do Novo, tivesse tido 1.072 votos a mais. A Feira tem 980 urnas, mais ou menos. Um voto a mais por urna, nós teríamos um segundo turno só com o aumento de votos, que no final, por 11 mil e poucos votos, foi a diferença que nós tivemos. Portanto, eu acredito que eu participei da forma mais adequada, mais correta que foi necessário se participar nas eleições para poder garantir a eleição de Zé Ronaldo. Mas como é que está a sua relação hoje com o Zé Ronaldo? Se vocês têm se falado bastante, se você tem uma certa influência ainda hoje na Prefeitura de Feira, na gestão dele, e como é que ele tem analisado a sua pré-candidatura? Essa conversa vai ser feita para poder se definir o ponto que define-se Feira de Santana. Do ponto de vista dessa decisão, nós vamos tomar ainda, não há uma decisão tomada com relação a isso. De qualquer forma, todas as vezes que eu disputei e participei, eu contei com a participação de Zé Ronaldo. E nesse momento, o mais importante é que a gente possa ter em feira uma representação adequada. Você veja, tem um grupo de 250 empresários que foi à feira, foi a Brasília, agora tem mais ou menos 30 dias, e esse grupo tão forte, nós conseguimos em Brasília, uma representação de 1 voto. Feira só tem 1 deputado federal, 1 só. Uma cidade dessa de 480 mil eleitores. Portanto, nós precisamos voltar a ter, quando eu fui deputado federal, nós éramos 5. Deputado estadual éramos 7, portanto, Feira tinha uma força política. O que é que nós temos hoje? Petrolina tem muito mais representação e força do que Feira. Campina Grande tem muito mais representação e força do que nossa cidade. Portanto, nós estamos aí atrás de tentar ampliar um aeroporto, um investimentozinho de 10 milhões de reais para fazer 300 metros de pista, quando nós precisamos de fazer uma grande intervenção. E aí você fica o tempo inteiro pedindo, porque não temos força política suficiente para isso. A pergunta mais clichê, quando se fala de política e Feira de Santana. O que está achando dessa proximidade de Zé Ronaldo com Jerônimo? Que vinha essa pergunta de lá para cá. A gente já sabe. Vamos assim, há um desconforto para Colbert Martins Filho. A gente quer que você abra o coração, assim, diante de toda a história e todo o contexto e diante das decepções do próprio Zé Ronaldo na última eleição. Eu devo dizer que eu não posso abrir meu coração, porque eu acabei de botar um marca-passo, tem 40 Doutor, pelo amor de Deus, doutor. Tem 40 dias, eu já botei o marca-passo, desculpa, o marca-passo está no lugar aqui, então não dá para poder... E política não se abre coração de forma nenhuma. De qualquer forma, é surpreendente entender, tá certo? Não é surpreendente entender a forma, mas a proximidade institucional, eu não vejo dificuldade, até porque eu fiz isso também. Então não há dificuldade nenhuma, porque entendo que o passado de Zé Ronaldo mostra uma vinculação muito presente e muito forte. Dia 24 de novembro, eu
Zé Ronaldo e Pablo estamos respondendo a um processo do PT. Agora, 24 de novembro, recebi hoje a intimação. Então, não dá para poder você querer separar uma coisa da outra. De qualquer forma, eu acho que é estratégico, de qualquer forma, politicamente e administrativamente, uma certa proximidade. Quem está com mais interesse em fazer esse jogo levantar mesmo é o governador do Estado. Está fazendo uma força enorme. Eu vi ontem... O Vitor mesmo colocou lá na UPB, tá certo? Porque a pergunta é, e Zé Ronaldo? Não é o Zé Ronaldo que está perguntando, é o governo que está levantando essa bola o tempo inteiro, certamente, porque está precisando de mais apoio, está precisando de mais participações políticas nesse momento. Então, eu acredito que, na perspectiva eleitoral, Zé Ronaldo deve, no meu entendimento, permanecer na mesma linha que foi a linha. Quem é que ajudou a ter Zé Ronaldo quem é que me ajudou para poder ser prefeito? Bruno e Assemineto. Quem é que fez todo o esforço para Zé Ronaldo ser novamente prefeito? Bruno e Assemineto. E esse lado eu acho que nós continuamos com ele. Mas assim, eu só divirjo do seu conselho de dizer, é o governo quem levanta essa bola. Mas nós da imprensa estamos levantando, considerando que ela é um pouco fora da curva, mesmo diante da sua proximidade. Até porque o senhor vem de uma história, né? Zé Neto costuma dizer que foi cria do seu pai. Cria política do seu pai. Então, o senhor vem de uma história política que o aproximaria de alguma forma, mas é Ronaldo totalmente diferente. Então, por isso a gente formula regularmente essa pergunta. E aí eu gostaria de insistir. Se em algum momento desse processo para 2026, Zé Ronaldo resolver mudar o curso da história dele, como é que o senhor receberia isso? Eu permaneceria no curso que estou, tá certo? Eu não mudaria de rumo. E eu imagino também que Zé Ronaldo não mudará. Mas, de qualquer forma, a decisão política é decisão política a ser tomada. Eu entendo que essa campanha, 340... Você 340. 340. Finalmente, minha gente, alguém pegou ele de calças curtas. Mas ontem ele Maria falou... Lorena Alves, atenção. 347. 347. Ontem... O problema é que quando ele vem depois de Coité, ele esquece as coisas no meio do caminho. Então, do ponto de vista de daqui a 347 dias, nós temos uma eleição já em curso. Eu imagino que a gente pode, nesse momento, ter grandes mudanças, e essas mudanças incorporarão, no meu entendimento, a Bahia também. Então, eu entendo que a perspectiva política tem que ser avaliada na decorrência das circunstâncias. Feira de Santana tem toda a força, e tem força política por isso. Demais. Porque ganhou a eleição. Porque se não tivéssemos ganho a eleição, certamente o tratamento não seria exatamente esse. Colbert, queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui ao nosso Boa Tarde Bahia, dizer que os microfones da Rádio Band News estão sempre abertos e tão logo tome sua decisão se vai sair candidato ou não a deputado federal, por favor. Eu sei que para não ter confusão com o povo de Feira, mas dê uma exclusividade aqui para a gente também. Obrigado, viu? Agradecer a você, Vitor, agradecer a vocês. Você sabe que eu sou ouvinte, acompanho com Ontem você estava dando entrevista para um colega queridíssimo, João Guilherme, né? João Guilherme, que mandou um abraço para você também. Enfim, eu tenho mantido essa relação, mas ouvindo muito e acompanhando as informações que vocês trazem. Eu espero que nós tenhamos na Bahia uma eleição que seja diversa da eleição da vez passada. Acho que podemos ter uma eleição com novas características. Eu espero que a Bahia possa ter a perspectiva novamente de experimentar uma nova alternativa política na sua condução. Obrigado.